Bora. Bora continuar lendo Avenida, um conto do Lucas Ataíde. Os pais têm um estranho jeito de esperar que seus filhos façam tudo aquilo que eles mesmos não conseguiram fazer. Colocam uma expectativa tão grande em cima deles que é quase como se a sua realização pessoal dependesse dos filhos. Acontece que muitas vezes esses interesses chocam. É aí então que dividir o mesmo teto pode se tornar um verdadeiro inferno. Meu sonho era que você se tornasse um advogado, como seu primo Rodrigo, sua mãe vivia dizendo. Mas por que ele deveria cursar uma faculdade, passar por 5 anos de luta e sofrimento por algo que não era seu sonho, mas o dela? Por que ela tinha como sonho algo que se tratava totalmente da vida de outra pessoa? Pais acham que seus filhos pertencem a eles, como se fossem uma extensão de si mesmos, e não percebem o quão danoso isso pode ser. Isso não é uma parada que eu me reconheço, porque a minha criação ela foi bem diferente da maioria da galera. Mas eu entendo que é uma parada bem comum. E é legal trazer essas paradas porque cria conexão, né? Quanto tempo faz desde que saí da festa? A avenida que até então... lembrando, tá? É um mano que tá descendo por uma avenida no meio da madrugada. A avenida que até então era uma descida se tornou uma grande reta, com ruas transversais que se ligavam a ela de quarteirão em quarteirão. Pela primeira vez, desde que começava seu percurso de volta para casa, Átila se deu conta de que andar sozinho naquela avenida vazia, naquele horário, poderia ser perigoso. Não que a cidade fosse muito violenta, estava longe de ser como nas capitais, onde os jornais de TV fazem questão de mostrar uma atrocidade maior que a outra. Mas mesmo assim, era comum ouvir de um conhecido ou outro a história de alguém que foi assaltado enquanto andava sozinho na rua à noite. Caso um ladrão aparecesse, o que iria roubar? Um celular queimado e uma carteira cheia de documentos. Mesmo assim, sentiu uma pitada de medo acender na boca do seu estômago. Ao contrário do grande guerreiro Uno, que dera origem ao seu nome, coragem nunca foram um dos principais atributos de Átila. Isso aí. Ele começou a olhar de um lado para o outro, apertando seus olhos embriagados para que pudessem enxergar o mais distante possível qualquer um que se aproximasse. Para o seu desespero instantâneo, do outro lado da avenida um homem vinha andando na direção contrária. Parecia estar vestido com várias roupas, uma sobre a outra e por cima de tudo carregava um grande cobertor de aspecto imundo sobre os ombros. Aí ele vai ter medo de graça. Esse mano aí é o último risco que o cara corre na rua. Se tratava de um morador de rua, andando encolhido, esfregando uma mão na outra com suas luvas furadas nos dedos. Mano, esse negócio das luvas furadas no dedo é um bagulho que eu nunca entendi. Eu nunca vi um morador de situação de rua com luva com dedo furado. Pra que os caras usariam isso, mano? É um estereótipo que nunca entrou na minha cabeça, tipo, pra que existe? Qual que é a utilidade do bagulho desse? Átila sentiu um certo alívio ao perceber que aquele homem não representava perigo algum para ele, mas logo em seguida se envergonhou por ter se assustado tanto à toa. Boa noite, senhor, gritou ele, acenando com a mão esquerda. Isso aqui é uma estratégia que eu gosto, tá? Se você tá com medo de alguém, você vai lá e fala com a pessoa. Na rua. Sim. Aqui em Uberlândia é uma cidade hiper segura. Hiper segura. Mesmo. E uma volta e meia, alguém fica meio, te encarando esquisito e tal. Aí eu cumprimento a pessoa. Dou boa tarde, boa noite, bom dia. Criei ótimas amizades assim já. Ele não sabia porque tinha feito aquilo. Foi uma atitude impensada. Talvez por ter se sentido idiota, por ter tido medo. Talvez por estar feliz ao ver alguém naquela avenida vazia. Ou mais provável, por estar bêbado. Seja pelo motivo que for, eu não fico bêbado assim pra dar oi pra galera. Doido na moral. Seja pelo motivo que for, foi completamente ignorado. Isso, ele tá em Uberlândia. Tá em Uberlândia, o povo ignora mesmo. O homem seguiu seu caminho, olhando só para frente, sem esboçar nenhum sorriso nem nada. Que motivos ele tinha para sorrir? Devia estar fazendo uns 5 graus e ele provavelmente estava procurando um bom lugar para se deitar e dormir. Um lugar minimamente aconchegante, mas infinitamente pior que a cama quente que esperava Átila em casa. Passando por uma noite tão difícil como aquela, quem iria querer cumprimentar um jovem bêbado desconhecido em plena madrugada? Do ponto de vista daquele senhor, Átila era quem poderia oferecer algum perigo. De alguma maneira ele acompanhasse as notícias da TV,
seria um pensamento plausível. Sem parar de andar em nenhum momento, vez ou outra ele olhava para trás, acompanhando o morador de rua em seu caminho. Há menos de 1 hora atrás, estava em um apartamento duplex, paredes branquíssimas com quadros enormes, móveis de madeira rústica, bonsais enfeitando cada cômodo e, é claro, uma jacuzzi, a enorme banheira de hidromassagem na varanda, ao lado de 2 vasos gigantes com palmeiras, caralho. Porra, era grande mesmo, hein? E com vista para o centro da cidade. Quanto valia aquele apartamento? Só de pensar no valor já sentia náuseas. Tudo aquilo nas mãos do Marcos, um cara de 21 anos, cujo pai achou que por estar na faculdade e já ser adulto, merecia ter seu próprio apartamento que agora dividia com seu namorado, dava festas sempre que um semestre chegava ao fim. Era estranho imaginar que na mesma cidade em que havia alguém vivendo de esmolas, atravessando a avenida no frio, sem lugar para descansar, havia também o Marcos. Apesar da discrepância entre esses dois conterrâneos, Átila conseguia traçar algo em comum entre os dois e até consigo mesmo. Nenhum dos 3 tinha emprego. Parece que tivemos um comunismo aqui, não é mesmo? Parece que houve uma comunada aqui do Sr. Lucas Ataíde. O sol deve estar para nascer. Começou a escutar algo vindo ao longe, no fim da avenida. Um som agudo e contínuo, se aproximando rapidamente. Era uma sirene. O que deveria ser? A polícia? Os bombeiros? Uma ambulância? O Seban? Átila nunca soube diferenciar os sons de cada um. É diferente o som de cada um. Na verdade, nem sabia se existia mesmo alguma diferença. Eu também não sei. Bastou alguns segundos e a sua dúvida foi sanada. Uma ambulância em alta velocidade passou por ele, subindo a Avenida Romero Pantaleão. Será que houve algum acidente de carro a essa hora? Algum idoso passou mal? Seja o que for, a única certeza é que não se tratava de coisa boa. Para além de tentar imaginar o que poderia ter acontecido, Átila pensou sobre aqueles que estavam trabalhando naquele momento. Os paramédicos e enfermeiros. De prontidão, mesmo tão tarde da madrugada. Não eram só eles. Havia alguém na recepção do hospital. Alguém atendeu o telefone para receber a emergência. E, é claro, o motorista daquela ambulância apressada. Trabalhar naquele horário, apesar de indispensável, devia ser bem difícil. Tomara que todos recebam bem para isso! Pensou, mas ele sabia que se tratava de um pensamento ingênuo. Puta merda, Lucas Ataíde, pô, como no total, mano. Tamo junto, camarada. Bem-vindo. Caso você já não estivesse, né? Porra. Caralho. Passou por uma cafeteria cujo letreiro lá dizia a sua felicidade dentro de uma xícara. Pensou o quão mais fácil seria se todos pudessem apenas beber felicidade quando tudo à sua volta parecesse desmoronar. Seria tão mais fácil se existisse uma fórmula da felicidade que pudesse ser servida em pequenos goles de alegria. Aliás, não eram os remédios antidepressivos essa tal fórmula? Não eram. Remédios são apenas combinações químicas feitas para enganar os cérebros das pessoas para que elas esqueçam, pelo menos enquanto durar o efeito, o quão difícil a vida é. Assim, como eu acho que já falei, né? Mas tem que ter mais enter aqui. Os parágrafos estão muito grandes. Sim, a vida é um emaranhado de coisas complexas, com alguns pequenos momentos de gracejos, mas que em sua maioria se trata de tristezas, decepções, frustrações e um eterno marasmo. Mas talvez essa não fosse a definição de todas as vidas, não é mesmo? Mas a dele mesmo. Talvez Marcos, com sua duplex e sua jacuzzi, não tenha lá uma vida tão difícil. Apesar que Átila soube, através de amigos em comum, que Marcos fazia uso de alguns remédios controlados. Vai entender. A vida do morador de rua certamente era bem difícil. Tinha quase certeza que ele não fazia uso desses medicamentos. Uma vez ouviu em algum lugar que a vida se tratava de dor e sofrimento. E afinal, ninguém sofreu antes de nascer e até onde se sabe, não se sofre depois da morte. Bom ponto. A vida é um intervalo de tempo da existência em que se pode sofrer. É muito legal. Talvez por isso as pessoas dizem
quando estão em luto que o falecido está descansando. Átila concordava veementemente com esse pensamento, mas apesar da perturbação da vida, ele não desejava a morte. Na verdade, ele a repudiava. Ao contrário de alguns de seus colegas que aparentemente viviam muito melhor que ele, nunca em nenhum momento sequer desejou a morte. Apenas que não tivesse nascido, mas isso era um feito que não era possível reverter. Quanto tempo ainda falta? O frio era cortante e seu fino moletom não estava servindo para muita coisa. Pregava suas mãos uma na outra em busca de algum calor, mas elas continuavam tão geladas quanto poderiam estar recebendo aquele vento frio. Não ter saído com um casaco mais quente provavelmente seria mais uma das observações críticas de sua mãe. Além, é claro, de ter estragado o celular e todos os outros motivos. Se precaver de coisas que podem causar algum tipo de dano era um sinal de maturidade. Um adulto responsável teria consultado a previsão do tempo e levado um casaco e luvas. Pelo amor de Deus, ele pensou, ter luvas seria ótimo. Um adulto responsável certamente não dançaria bêbado na beirada de uma banheira com o celular na mão. Talvez um adulto de verdade não frequentaria aquele tipo de festa para começar. A partir de qual momento as pessoas podem se considerar adultos? Ótima pergunta, tá? Depois dos 18, ele achava que não, principalmente depois de presenciar duas garotas de 19 anos se pendurando em uma pequena pilastra, totalmente bêbadas, fingindo estarem praticando polidense. A partir dos 20 anos, talvez? Não, também não. Teve um rapaz na festa que estava tentando beber uma garrafa de vodka, enquanto estava de cabeça para baixo. Ele tinha 23 anos. Pode ser que não seja uma idade que se torne adulto, e sim algum evento, como morar sozinho, pagar as próprias contas, tomar decisões importantes. Eu considero que, pra mim, tá? Ser adulto, o termo adulto, você fez 18, você é maior de idade, já é adulto. Show? Mas o ato de você se tornar maduro, do ponto de vista de falar, nossa, essa pessoa é muito madura, essa pessoa é muito adulta. Quando a pessoa é jovem e alguém fala isso, normalmente é porque essa pessoa é responsável. Normalmente a responsabilidade ela tá atrelada a você pagar as suas contas. Quando você é obrigado a pagar suas próprias contas, você acaba sendo obrigado a ter responsabilidades que você não teria se você não precisasse pagar suas próprias contas. E aí você começa a ser visto pela sociedade como uma pessoa adulta. Eu fui expulso de casa com 18 anos, né? Então, eu fui obrigado a pagar minhas contas desde que eu fiz 18 anos. Mas... E aí muita gente sempre falou que eu era muito adulto pra minha idade. Até hoje tem gente que fala isso. Eu tenho 25. Tem muita gente ainda que fala isso. Então assim, realmente eu não acho que é coisa de idade. Tá? Eu não considero ninguém adulto ou não adulto por idade também. Também nem me importo muito se a pessoa é responsável ou não. Desde que ela não deixe de ser responsável comigo, tá ótimo, né? Mas o que o Nero falou é verdade. Acho que tanto homem quanto mulher, depois dos 27 anos, se a pessoa ainda não tá pagando suas próprias contas, começa uma pressão social gigantesca. De, pô, você já é adulto, mano. O que você tá fazendo morando na casa dos teus pais, tá ligado? Isso aí é verdade. 27 anos é uma idade bem cabal pra isso. A partir dos 20 anos... Blá, 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 blá. Sua mãe, por exemplo, aos 18 já estava casada, aos 19 já era mãe e tinha que sustentar seu filho. Quando se é pobre, é obrigado a amadurecer mais rápido? Não, eu não diria isso, não. A Avenida da Moda já estava quase no fim. Todas as lojas de roupas mais badaladas da cidade tinham ficado para trás. Sobrou agora somente algumas lojas de utensílios domésticos, hortifrutis e uma sorveteria que Átila adorava por vender sorvetes para intolerantes à lactose. Gosto muito também. Gosto muito. A bifurcação da avenida estava apenas... Aqui é um A com A de haver, tá? Primeiro erro em muito tempo, hein? Há apenas alguns metros à sua frente. Enfim, depois de alguns minutos que pareceram demorar uma eternidade, ele chegaria em casa. Como eu queria saber que horas são, pensou em sua mãe.
provavelmente dormindo na Rua dos Engenheiros, número 146, a representante de vendas do supermercado mais popular da cidade. A mulher trabalhadora que muito em breve estaria de pé, preparando para mais um longo dia pela frente. Aos 47 anos, aparentava ser mais velho do que realmente era. Quando se é pobre, se envelhece mais, isso é verdade. Átila começou a se lembrar de quando tinha por volta dos seus 10 anos e, consequentemente, sua mãe tinha a mesma idade que ele atualmente. Na época, ela trabalhava fazendo faxinas na casa de várias senhoras, espalhadas pela cidade e às vezes até em cidades vizinhas. Sem um salário fixo, ela era obrigada a estar sempre atrás de alguém disposto a pagar pelos seus serviços. Um mês com menos trabalho era um mês com menos dinheiro. Mesmo com o tempo escasso, ela sempre arrumava alguma forma de ser presente. O ajudava com as tarefas da escola, o levava para as aulas de futsal nas quintas-feiras e, mesmo apertada, uma vez por mês iam ao cinema. Mesmo apertada, uma vez por mês iam ao cinema. Talvez a quantidade exagerada de álcool, juntamente com a longa caminhada, tenha mexido com alguma coisa dentro dele. Pela primeira vez na vida estava tentando se colocar no lugar de sua mãe. Ela teve que se virar tão cedo, sofreu tanto para criá-lo e dar a ele o melhor que podia. É claro que ela cometeu inúmeros erros e ainda os comete, mas quem poderia garantir que ele não cometeria os mesmos erros, ou ainda piores? Por um instante, Átila se imaginou com um filho, uma criança vazia. Como um filho? Uma criança vazia que necessitaria de conteúdo para se moldar como um ser humano. Seu filho precisaria de educação, de valores, de um viés pelo qual se guiará pelo mundo. E é claro, seu filho precisaria comer. Foi mal. Deu uma enrolada aqui. Precisaria de cuidados médicos com alguma frequência, e o mais importante, precisaria de atenção. Como poderia ele preparar alguém para o mundo, sendo que aos seus 28 anos ainda não se sentia preparado? Seus olhos se encheram de lágrimas. Quando virou à direita na bifurcação ao final da Avenida Romero Pantaleão, quando chegar em casa, talvez sua mãe de fato acorde, vá até ele enchê-lo de sermão. Mas ele não vai se importar. Ele apenas abraçará forte, sem dizer uma palavra, com a certeza que não importa o quão brava ela esteja, vai retribuir o abraço. Havia uma luz forte vindo do final de sua rua. Fez um carro parado com o farol alto, não conseguia distinguir, pois ofuscava sua visão. Concentrou-se apenas na casa ao lado direito de número 146, cujo portão estava estranhamente aberto. Acho que eu entendi. Meu coração acelerou. Sua mãe não costumava esquecer nada aberto. Seria um assalto? Correu para dentro do quintal e percebeu que havia alguém chorando lá dentro. Era um choro angustiante que fez arrepiar da cabeça aos pés. Ouviu também uma voz conhecida. Era Maria Lúcia, uma vizinha e também amiga de sua mãe. Ele poderia entrar pela porta e ver o que estava acontecendo lá dentro, mas alguma coisa guiou seus pés em direção à janela da sala, cuja luz estava acesa. Ele esgueirou-se até lá. Quando conseguiu olhar através da janela, viu sua mãe de joelhos no chão, apoiada sobre sua velha poltrona preferida. Ela estava em prantos. Chorava como ele nunca vira antes. Chorava como se fosse uma criança. Não, eu entendi errado, agora acho que eu entendi de verdade. Não, nenhuma criança chora daquele jeito. Era um choro de agonia. Ah, eu acho que eu entendi mesmo. Como se algo a rasgasse por dentro e ela tentasse expulsá-lo com todas as forças. Seu corpo tremia e se debatia, lutando com um inimigo invisível. Maria Lúcia estava ao seu lado, tão pálida quanto uma folha de papel. Tentava acudir sua mãe, acariciando sem jeito suas costas. Se acalme, minha amiga, se acalme, ela disse com a voz embargada e com lágrimas escorrendo pelo rosto até o pescoço. É um ponto, né? Átila sentiu suas mãos que antes estavam geladas, queimarem com um estranho formigamento. A luz que vinha de algum maldito farol ao fim da rua ficou mais intensa e ganhara tons de amarelo e azul. Como posso me acalmar? Meu filho morreu! Meu filho morreu! É o que eu achei que era mesmo. Sua mãe berrava tão alto que as palavras ressoavam em sua cabeça. Ele caiu do prédio, Maria Lúcia. Meu filho, ele caiu. Meu filho. Sua cabeça girava. Seu estômago revirava e suas pernas quase não aguentavam mais o peso de seu corpo. Queria gritar, queria socar o vidro daquela janela e avisar sua mãe que aquilo não era verdade. Ele estava ali, são e salvo. Mas sua voz não saía. Não tinha forças para golpear o vidro. Tudo à sua volta ficou nebuloso. Mais escuro, mais distante.
quanto tempo tinha durado aquela caminhada pela avenida. Não sabia. Estava sem o celular. Porra, mano. Caralho, velho. Caralho, me pegou muito. Me pegou muito, mano. Nossa, me acertou com tudo. Timing ótimo, mano. Timing ótimo, tá? Timing foi ótimo. Ah, me pegou. Se eu fosse um pouquinho mais fácil de chorar, eu tava chorando. O bagulho me bateu. Sabe quando vem um sentimento forte, que empurra o olho? Porra. Muito bom, tá? Muito bom. Agora sim, mano. Agora que a gente leu tudo, muito bom. Tenho nada pra comentar, não. Corrigir ali errinhos ortográficos. Mas tá pica, velho. Tá pica mesmo. Tá bom, pode publicar. Pode lançar o conto. Nada, mano. Isso explica o morador de rua não ter cumprimentado ele, né? Eu entendi que foi um foreshadowing. E, mano, o final, quando ele fala do bagulho do celular, ali eu fiquei tipo, filho da puta, tá ligado? Filho da puta. Por quê? Ah, Lucas, não faz sentido. Tipo, a preocupação dele vai ser essa. Mano, isso é gancho narrativo, tá ligado? É só pra te provocar sentimento. E provocou. É, a ambulância, sim. A ambulância foi um foreshadowing. Eu achei que a mãe dele tinha tido um piripaque. A mãe dele tinha tido um piripaque. Eu lembrei da ambulância. Eu falei, ih, a mãe do cara foi com Deus. Eu falei, putz, esse final não vai ser muito bom. Eu tava pensando assim, pô, esse final não vai ser muito bom. Se for assim mesmo. Porque a história até agora, ela tava num ritmo e do nada, pô, a mãe do cara morreu. Tá ligado? Um plot twist meio fraco. Mas aí quando ele enxerga a mãe, na hora me veio a lembrança do morador de rua não cumprimentando ele. E eu sei que o morador de rua é uma galera que costuma ser simpático quando você dá oi pra eles, porque estão muito acostumados a ser muito ignorado também. Então eu acho que a maioria dos caras acaba retribuindo, tá ligado? Não é que o cara é obrigado a ser simpático contigo. Mas é que é muito comum eles retribuírem. Eles são muito mais educados que a maioria das pessoas. Que estão andando pra lá e pra cá, eles enxergam as pessoas. Né? Eles enxergam todo mundo, enquanto a maioria da galera não olha pra eles. Então, tipo, eu estranhei, mas eu falei, tudo bem. Aí, quando não era a mãe, mano. Muito bom, mano. Muito, muito, muito bom. Tá? Pode publicar, pode lançar, divulgar ele como... Pô, a divulgação é mais complicadinha. Mas depois que você pega umas avaliação, aí fica mais fácil. Da hora. Aprovado!